Boa noite a todos, graça e paz. Eu fico muito emocionado nessas festas de Natal, vendo tantas crianças louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E nesta noite eu gostaria de dar continuidade lendo um texto da Palavra de Deus com vocês, que está em Mateus. Mateus capítulo 2, versículo de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. E então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para que não voltassem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite pela tua presença aqui conosco. Obrigado por tanta representação do teu nascimento, da tua vinda aqui na terra. Nós te louvamos por tudo. Te louvamos por essas crianças, por seus pais, suas mães, suas tias, tios, avós, que estão aqui conosco nesta noite. Siga falando ao nosso coração, Senhor, para a tua glória e honra, em nome de Jesus. Aleluia. Nós começamos a ouvir de um dos meninos que aqui esteve sobre os reis magos. Eu vou me concentrar um pouquinho. Quem eram os reis magos? Existe uma especulação muito grande, infelizmente, da parte evangélica. Houve bem poucos apologetas ou exegetas tratando, estudiosos da Bíblia tratando desse assunto, ou correndo atrás, querendo saber mais, porque as informações na Bíblia só se encontram no livro de Mateus, nesses 12 versículos que eu acabei de ler para vocês. Se você não vai encontrar mais em nenhuma outra parte da Bíblia, nenhum outro comentário sobre esses sábios, chamados de magos também, chamados de rei magos. Então, o conhecimento, a aparição deles é muito pouca. Mas eles deixaram uma marca, um rastro tão maravilhoso que não existe hoje nenhuma história contada sobre o nascimento de Jesus sem que as pessoas façam observações sobre eles. A Igreja Católica, ela foi a organização que mais investigou, que mais correu atrás, que mais fez alusão a esses reis. E já no 7º século, no ano 800 da era cristã, esses magos, eles receberam nomes. A Igreja Católica foi criando muita coisa
para esses homens. Então, mais ou menos no ano 800, eles receberam nomes que foram Melquior, Gaspar e Baltazar. Foram nomes que eles receberam mais ou menos no ano 800. Também, no ano 300 por aí, da era cristã, a mãe do rei Constantino, conhecida hoje como Santa Helena, ela fez uma excursão a Jerusalém e lá ela conseguiu descobrir, segundo ela, os ossos dos reis magos. E ela levou de início esses ossos para Constantinopla, a cidade que ela tinha feito para o seu filho Constantino. E de lá foi para Milão, em Roma, e depois foi para a Alemanha, na cidade de Colônia. Hoje, segundo a tradição, os restos mortais dos reis magos se encontram na catedral de Colônia, lá na Alemanha, guardado como grandes tesouros. Alguns dizem que as suas vestimentas também estão lá. A Igreja Católica não parou por aí. Além dos nomes, eles disseram que eles representavam os continentes mais antigos, a Ásia, a África e a Europa. E disseram que eles saíram da Pérsia, saíram da Índia e saíram da Arábia também. E eles foram criando muitas coisas sobre esses reis magos e sobre o que eles representavam. Mas a única coisa que nós temos é a palavra de Deus que fala sobre esses reis magos. Nós vivemos pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada simplesmente relatam que eles eram estudiosos. Eu não tenho nada contra as pesquisas, os estudos, as especulações com relação a esses homens, mas a Bíblia diz que eles eram estudiosos de astros, ou seja, eles eram astrônomos. Só que, além de astrônomos, eles eram estudiosos também da palavra de Deus. Naquele tempo onde eles estavam, o país onde eles estavam, o lugar onde eles se encontravam, eles também tinham acesso à palavra de Deus. O Velho Testamento já estava composto e os judeus perseguidos em Roma pelos romanos, ou perseguidos pelos romanos, eles começaram a se espalhar por diversos lugares da terra e, lógico, levando o Torá, levando o Velho Testamento consigo, e esses estudiosos passaram a estudar também a palavra de Deus, onde existe no Velho Testamento diversas referências a Jesus Cristo, aquele que viria, aquele que nasceria no nosso meio, da nossa raça, que pagaria pelos nossos pecados. E eles começaram a estudar e descobrir. E lá pelas tantas, eles descobriram uma estrela. Segundo os seus estudos, eles afirmaram que aquela estrela era a estrela de Jesus, e eles começaram a chamá-la a estrela de Jesus. Isso que eu estou dizendo para vocês agora está na palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 2. Eles começaram a chamar a estrela de Jesus, e eles começaram a fazer estudo e chegaram à conclusão: é nesse tempo que esse menino há de nascer, e nós precisamos ir para lá. E eles se prepararam e começaram a ir em direção aonde aquela estrela estava guiando. Tem pessoas que chegaram a algumas conclusões, dizendo que essas estrelas eram a junção de Netuno e Júpiter, e outros diziam que eram cometas, outros que eram uma miríade de anjos, baseada naqueles anjos de Lucas 2, que apareceram aos pastores no campo e os guiaram até Jesus. O certo é que, se fossem anjos, ou se fosse qualquer outra coisa, seria um proto-evangelho, ou seja, um anúncio de boas novas que estaria para acontecer, ou acontecendo, se realizando no meio de todos os seres humanos, no meio dos seres que se encontravam em trevas. O Espírito Santo é aquele que conduz o ser humano aos pés de Jesus. E eu creio firmemente que, sendo uma estrela ou anjos ou qualquer objeto, estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para conduzir aqueles sábios até a Jesus. Nós vimos que lá no campo, os pastores,
apareceu uma miríade de anjos, como vocês viram a representação aqui, cantando, louvando, exaltando o nome de Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de bem. E agora tinha aquela luz no céu, simbolizado como uma estrela, levando aqueles homens agora até os pés de Jesus também. E Jesus, seguindo aquelas estrelas, ou seguindo aquela estrela, ele chega, aqueles homens chegam em Jerusalém, encontram com Herodes, e eles percebem que não era ali. Tomando informações, aquela luz continua guiando eles até Jesus Cristo, lá em Belém. E uma vez que eles chegam em Belém, a história diz que a estrela parou. E eles muito se alegraram, porque entenderam que a estrela havia parado onde se encontrava Jesus Cristo. E aqueles homens agora, eles têm um encontro com o Senhor. Agora, eles chegam ali e eles têm algumas referências, eles têm uma estrela parada onde Jesus estava, e de cara eles encontram José, o pai do menino, eles encontram Maria, e lá está o bebê. Eles poderiam ter simplesmente adorado a estrela, era algo sobrenatural acontecendo, guiando-os até aquele menino. Eles poderiam ter adorado o pai do menino, afinal de contas, na cultura, o pai tinha um respeito, ou tem um respeito muito grande, um respeito enorme. Eles poderiam ter adorado a mãe do menino, eles poderiam ter se prostrado e dito palavras e adorações, e poderiam ter feito coisas maravilhosas ali, porque era a mãe do bebê, e uma mãe, todo mundo sabe, o respeito que ela tem em qualquer cultura da terra. Eu já estive em dezenas de culturas diferentes, e em todas as culturas eu não vi uma mãe sendo desrespeitada como mãe. Antes elas são honradas e colocadas em diversos lugares de respeito. Nas culturas onde as mulheres não têm muito valor, eu estive em essas culturas, em algumas delas, mas quando elas passam a ser mãe, elas têm um outro nível, elas passam a ser respeitadas. E eles não adoraram a mãe do bebê. A palavra de Deus diz que eles, quando viram o bebê, eles deixaram a estrela, deixou o pai do bebê, deixou a mãe, e foram lá e adoraram, porque estavam adorando a Jesus Cristo, estavam se prostrando, e naquele ato de adoração, se prostrando diante do Senhor, eles estavam reconhecendo, primeiro, que Jesus, Ele era um rei. Nos estudos que eles fizeram, eles sabiam que Jesus Cristo era o rei do universo, o criador do universo, o rei de tudo. Então eles tiraram dos seus tesouros uma oferta que normalmente só se dá a rei, e eles deram ouro para Jesus Cristo. Depois, eles reconhecendo que Jesus Cristo também era um sacerdote, era o único capaz de derramar sangue por causa dos pecados. Todos sabiam que somente um sacerdote poderia fazer sacrifícios e derramar sangue por causa dos pecados. E eles agora estavam tirando dali o incenso, porque o único que poderia queimar incenso seria o sacerdote. E eles entregaram o incenso também para aquele menino. Eles sabiam que Jesus Cristo era um profeta. E eles sabiam que aquele profeta haveria de ser ferido, haveria de derramar todo o seu sangue lá na cruz do Calvário. Ele seria sacrificado. E agora eles estavam tirando dos seus tesouros mirra. Mirra é um tipo de pomada curativa que era usada inclusive em embalsamentos de cadáveres, de múmias. E eles sabiam que ele iria precisar daquilo. Profeticamente eles tinham entendimento disso. E você quer saber a maior alegria deles? No final do texto, está falando da alegria desses homens, porque a maior alegria deles é porque sabiam que esse menino, ele iria passar por tudo aquilo segundo os seus estudos, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria e viveria eternamente. E sabe o que eles fizeram? Eles se alegraram, porque eles encontraram aquele menino.
Eles encontraram Jesus. E na história, nós temos várias pessoas que encontraram com o Senhor. Nós temos os pastores lá no campo encontrando o Senhor, saindo de lá, guiado pelos anjos e encontrando o Senhor. Depois nós temos os magos encontrando o Senhor. Nós temos a mulher samaritana encontrando Jesus. Nós temos a mulher encurvada encontrando Jesus dentro do templo. Nós temos a mulher do fluxo de sangue encontrando Jesus no meio de uma multidão. Nós temos o carcereiro de Filipos encontrando Jesus dentro de uma prisão. Nós temos Paulo encontrando Jesus no deserto. Nós temos diversos personagens que encontraram com o Senhor. E todos aqueles que encontraram com o Senhor tiveram suas vidas completamente transformadas e deixaram de ser os mesmos. Todos que tiveram um encontro com o Senhor tiveram suas vidas transformadas e deixaram de ser os mesmos. Se a sua vida continua a mesma, duas coisas: ou você ainda não encontrou com o Senhor, ou você não está se esforçando para viver segundo o seu querer, segundo aquilo que Ele deixou para a gente em sua palavra. Minha pergunta nesta noite para você: de que forma e onde você encontrou Jesus Cristo? Você já o encontrou? Sua vida já foi transformada completamente por esse Senhor e Salvador? Onde Ele está agora? Ele está morando no seu coração, na sua casa. É Ele que controla as suas atitudes, é Ele que controla a sua vida no geral. Você se alegra como aqueles magos se alegraram de ter encontrado o Senhor? Ou você continua do mesmo jeito, na mesma situação que você estava antes? Eu quero te dizer que se você se encontra na mesma situação que você se encontrava antes, provavelmente você está precisando de um encontro com Jesus. Se a sua vida ainda não foi transformada, você precisa ter um encontro com Jesus para que você passe por essa transformação, para que seus pecados sejam todos perdoados. A alegria maior dos magos, quando encontraram com Jesus, foi porque os seus pecados foram perdoados. A mulher adúltera encontrou Jesus numa praça. Ela ia ser apedrejada. E a maior alegria dela foi porque os pecados dela foram perdoados. Jesus Cristo falou com ela: vai e não peques mais. A mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou as vestes de Jesus, encontrando com Jesus, ela sentiu poder de Jesus tocando no seu corpo, e ela ouviu Jesus dizendo: minha filha, vai em paz, a tua fé te salvou. O carcereiro em Filipe, quando ele teve um encontro com Jesus, ele perguntou a Paulo: o que devo eu fazer? E Paulo falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E naquela noite foram todos para a casa daquele carcereiro, e ele e sua casa foram batizados. Todos que tiveram um encontro com Jesus, suas vidas foram transformadas completamente. Você está cansado da mesmice? Está cansado dos problemas, do sofrimento, daquilo que você vive? É hora, hoje, agora, de você ter um encontro com Jesus, porque Ele está aqui. Você já sentiu a presença dEle aqui hoje? Jesus está aqui, pronto para perdoar os seus pecados e para restaurar a sua vida completamente e te dar alegria. Talvez você está vivendo situações difíceis, talvez você está fraco na fé, talvez você está pensando em desistir, talvez você está pensando até em morte, em suicídio. Eu quero te dizer que hoje você pode marcar a sua história tendo um encontro com Jesus. E sua vida pode e deverá mudar completamente. Eu repito, todos e todas que tiveram um encontro com Jesus, tiveram suas vidas transformadas completamente. Eu quero que você se coloque de pé agora, por favor. Vamos nos colocar de pé.